Doutores e doutoras da Anhanguera, vamos agora ao Faça Valer a Pena, na seção 1.2, lá na página 32. Direto ao ponto. Exercício 1. O direito ambiental é ramo autônomo do direito e possui regras e princípios próprios, essenciais ao alcance do seu objetivo, qual seja a tutela do meio ambiente. Um desses princípios específicos é o da precaução. Sobre o princípio da precaução, é correto afirmar que, em aula vimos o princípio da precaução, mas vamos entender a palavra precaução novamente. Precaução é tomar uma medida antecipada, é acautelar-se, é precatar-se. Precatar? Sim, precatar é colocar alguém de sobreaviso. Então está se acautelando de algo. Isso faz com que tenhamos um conceito mais claro de precaução. E aí, por consequência do princípio da precaução. Alternativa A. Informa que, diante da incerteza científica quanto aos seus impactos ambientais, torna-se imperativo determinar a não realização de possíveis ações danosas. Vamos voltar na teoria. A precaução, lá o princípio da precaução, é algo que eu vou me acautelar com relação à ação ou omissão de que não se sabe com certeza científica acerca do impacto. Então eu não sei acerca desse impacto ainda, não tenho certeza, eu vou me precaver. É melhor não fazer, é melhor deixar de fazer. Existe lá o limite que é para riscos graves ou irreversíveis. Existe uma subjetividade aqui, eu preciso me acautelar, ter uma precaução, desde que eu tenha ali uma ciência mínima de que os riscos que vão decorrer dessa ação ou omissão sejam graves ou irreversíveis, senão seria para qualquer risco. E aí, esse princípio da precaução poderia esbarrar em outros direitos. Aqui no princípio da precaução, nós vimos que tem uma palavra que é impacto. O impacto ambiental, na lei, não está descrito, não está delimitado o que significa, o significado de impacto. Mas nós podemos nos socorrer aí de outra fonte. Lá na ISO 14001, nós temos definição tanto de aspecto quanto de impacto ambiental. Aspecto ambiental é o elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Tem um conectivo aqui, né? Um conectivo lógico para quem está estudando aí para concurso público, tem dentro da disciplina de lógica, existe aqui nessa frase um conectivo, que é o ou. Então, elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente. Resgatando então da lógica, quando aparece o conectivo ou, a proposição só será falsa se todas as hipóteses forem falsas. Se uma das hipóteses forem verdadeiras, a proposição, a proposta, será verdadeira. Neste caso, se a atividade, o elemento da atividade, ou o produto, ou o serviço, qualquer um deles que seja verdadeiro, será considerado como sendo um aspecto ambiental, desde que ocorra uma interação deste com o meio ambiente. E impacto ambiental? Impacto ambiental, de acordo com a ISO 14001, qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte dos aspectos ambientais da organização. Um exemplo de aspecto e impacto. Nós podemos ter que um aspecto, eu tenho uma atividade que é um lava rápido. Um aspecto que eu tenho é a mistura do sabão na água para que eu consiga lavar o veículo. Esse seria o aspecto. E qual seria o impacto que esse aspecto causaria
por exemplo, no meio ambiente? A poluição dos recursos d'água. Rapidamente, uma passada por aí, é sempre importante que tenhamos a ciência de aproveitar um exercício para rever alguns conceitos. E revendo esses conceitos, podemos eventualmente acertar alguma questão em algum concurso, por exemplo, ou utilizar numa audiência ou numa peça, enfim, não sabemos onde esse conhecimento irá nos ajudar. Aqui, então, a alternativa A é a que melhor se encaixa. A alternativa B informa que, diante da certeza científica quanto aos seus impactos ambientais, torna-se imperativo determinar a não realização de possíveis ações danosas. Atenção, tem certeza científica aqui acerca do dano, então, que vai causar. Então, olha lá, esse não é o da precaução, é da prevenção. Olha, ação ou omissão de que se sabe ser causadora de dano. Então, não é a alternativa B. Por enquanto, continua sendo a A. Alternativa C. Informa que, diante da incerteza científica quanto aos seus impactos ambientais de grande monta, é admissível a realização de possíveis ações danosas, mesmo que provoquem alterações irreversíveis ao meio ambiente. Nossa, esse final aí totalmente danoso, desastroso. Então não é essa alternativa. Alternativa D. É invocado para impedir ou minimizar dano ambiental que fatalmente será consequência de determinada ação ou omissão, não havendo dúvida científica quanto a este nexo causal. Novamente, é o princípio da prevenção, não da precaução. Finalmente, a alternativa E. O princípio da precaução é sinônimo de princípio da prevenção. Não são sinônimos. Prevenção eu tenho certeza, precaução eu não sei, não tenho certeza. Aqui eu estou me acautelando. E aqui não, aqui eu estou prevenindo mesmo. Então, ficou para essa questão a alternativa A. Questão 2. O direito ambiental possui princípios norteadores que servem de base ao conhecimento jurídico. São princípios do direito ambiental. Alternativa A. Princípios da sustentabilidade, ok. Da auditoria ambiental, da auditoria ambiental não. E do poluidor pagador. Sim, do poluidor pagador, sim. Aquele que polui terá que ressarcir, terá que reparar. Já a auditoria ambiental já é outra coisa, ela não é um princípio. Ela é uma atividade que o poder público, ou às vezes até o poder privado, um sobre o outro, mas o poder público tem com relação a checar, a conferir se alguma atividade, se algum aspecto está causando algum impacto. Lá da teoria nós vimos que a auditoria ambiental é o procedimento de exame e avaliação periódica ou ocasional do comportamento de uma empresa em relação ao meio ambiente. Um excerto lá, uma citação de Machado, 2016. Alternativa A não é. Alternativa B. Princípios da prevenção, perfeito. Da precaução, sim. E do poluidor pagador, sim. Então, a alternativa B, por enquanto, é a nossa escolhida como sendo correta. Vamos ver se não tem uma que esteja mais completa do que a B. C. Princípios da precaução, sim. Prevenção, sim. E retrocesso da lei mais benéfica ao empreendedor. Não conheço esse princípio. Retrocesso da lei mais benéfica ao empreendedor. Não conheço. Não é a alternativa C. D. Princípios do poluidor pagador, sim. Retrocesso da lei... De novo? Não. Tira a D. E. Princípios da auditoria ambiental. Não. Da auditoria ambiental não é um princípio. Portanto, na questão 2, restou a alternativa B. Questão 3. O artigo 225 da Constituição da República de 1988 determina que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É possível notar a preocupação do Constituinte com o desenvolvimento sustentável, sem dúvidas.
Sobre o princípio da sustentabilidade, é correto afirmar que princípio da sustentabilidade é a mesma coisa que o princípio do desenvolvimento sustentável. Ele, lá na teoria, nós vimos que se sustenta sobre 3 pilares, que é o da prevenção ambiental, desenvolvimento econômico e equidade social. É o princípio do direito ambiental. Mas vamos então às alternativas. É sinônimo do princípio do desenvolvimento sustentável? Sim, é sinônimo do princípio do desenvolvimento sustentável. Portanto, até o momento, vamos colocar aqui como sendo a nossa escolha, alternativa A. Vamos ver se não tem alguma que complementa mais a ideia e seja mais assertiva. B. Possui como pilar apenas a questão ambiental. Opa, lá na teoria nós vimos que são 3 pilares, então não é apenas a questão ambiental. C. Não é um princípio do direito ambiental. Sim, é o próprio princípio do direito ambiental, sustentabilidade, manter para a geração atual e para gerações futuras. D. Determina o dever do poluidor de reparar o dano ambiental causado. Esse é o princípio da reparação. Então nós precisamos reparar algo que nós ocasionamos de maléfico ao meio ambiente. Então não. E. Não encontra previsão na Constituição da República de 1988. O próprio enunciado falou que o artigo 225 da Constituição determina algo. Vamos olhar lá esse artigo. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Artigo 225, caput. Então, está previsto, inclusive lá, vamos ver, no parágrafo 1º, assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Parágrafo 2º, olha aqui, olha o parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Exige uma lei. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Opa, reparar danos causados. Nós temos então como solução para esse exercício a alternativa A. Obrigado, vamos ao próximo.